Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um encerramento de um estudo guiado, o estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Você sabe que no dia de hoje a gente faz o estudo adicional, mas antes de chegar no estudo da sexta-feira, que é o estudo adicional, a gente faz uma recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Claro, vai ser apenas um resumo, Não vamos aprofundar, não vai ter detalhes. Isso é interessante você, caso você queira saber e ver, tem aí os vídeos de cada dia da semana, tá certo? Hoje a gente vai dar só uma pinceladazinha e aí a gente fecha com o estudo adicional, que é exatamente ali o complemento daquilo que a gente viu durante toda a semana, tá certo? Mas antes da gente fazer essa breve recapitulação, eu quero convidar você a orar junto comigo para depois a gente se maravilhar com a palavra de Deus. Vamos orar então? Bom Deus que estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos aqui, prontos e desejosos para ter esse momento contigo de estudo, de reflexão, de aprendizado e ainda mais de solidificação da nossa relação. Nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito possa tocar e falar aos nossos corações. Nós te pedimos todas essas bênçãos pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, começando o nosso estudo ali por sábado, o tema foi o fundamento de Gênesis. Foi apresentado aqui o verso para memorizar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que diz: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que o João, o João Batista, ele se utilizou de conceitos presentes ali na Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, e de forma mais expressa ali do livro de Gênesis. Inclusive a gente vai ver durante o percurso do estudo semanal a menção exatamente do Cordeiro. E ele, quando olhou para Jesus, ele identificou que Jesus era exatamente aquele símbolo do Cordeiro Pascual, que as pessoas se utilizavam quando iam ao templo para pedir perdão dos seus pecados. Eles ali confessavam, no cordeirinho, e o cordeirinho era imolado, o seu sangue derramado, e ali havia a expiação do pecado. Como diz o texto bíblico, sem derramamento de pecado não pode haver remissão. Precisa haver derramamento de sangue para haver a remissão de pecados. E aí, na introdução de sábado, foi mencionado aqui que uma das formas da gente entender o tema geral da lição, que é exatamente a questão profética, para que a gente não tenha dúvida e não cometa nenhum tipo de erro de interpretação, é se utilizar de toda a Bíblia, porque a Bíblia ela vai trazer respostas para as próprias indagações que ela levanta e cria. Então, uma fonte segura para você ter uma interpretação sólida, coesa e correta, é se utilizar de toda a Bíblia. Porém, no estudo dessa semana, foi apresentado aqui os fundamentos de Gênesis, que o livro de Gênesis, ele nos auxilia e muito a entender, por exemplo, o livro de Apocalipse. Quando o apóstolo João estava escrevendo ali as visões que ele estava tendo, ele se utilizou de muitos símbolos e muita referência que estão contidas dentro do livro de Gênesis. E é exatamente isso que a gente vai ver durante essa recapitulação. Partindo para o tema de domingo, nós tivemos aqui o princípio da primeira menção. O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. E por ser o primeiro livro, muitas coisas que são apresentadas ali de primeira instância são, podemos dizer assim, aprofundadas durante o percurso do restante dos livros da Bíblia. São aprofundados, são detalhados, e a gente percebe que, de fato, Deus ele é um Deus imutável. Que aquilo que está contido no Gênesis, no primeiro livro, no início de tudo, ele se repete e ele segue um padrão até o último livro da Bíblia. Por isso, uma forma de eu e você interpretarmos de maneira correta as profecias contidas no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, é se voltando os olhos para o livro de Gênesis. Porque lá está, vamos dizer assim, a primeira menção daquilo que está presente no livro de Apocalipse. Tá certo? Partindo para o tema de segunda-feira, o tema foi Compreendendo o Amor de Deus. É no livro de Gênesis que é proferida pela primeira vez a palavra amor. E em qual contexto?
ali quando Deus fala com Abraão, que ele pede para levar o filho Isaque para ser sacrificado. O contexto fala o seguinte, que quando Deus falou com Abraão, ele diz, olha, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e leva para a região do Moriá. Eu vou te mostrar o monte a qual você irá sacrificar e oferecer o seu filho em holocausto para mim. Né? E ali está apresentado a primeira vez essa palavra amor. Porém, ela não foi restrita lá. Durante toda a Bíblia, inclusive dentro das profecias, essa palavra volta cada vez mais. E a gente vê isso de forma mais íntima quando Jesus ele morre na cruz do Calvário por mim e por você, expressando o amor máximo por cada um de nós. Passando para o tema de terça-feira, o nosso tema foi a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Né? Isaac, quando estava indo com seu pai para o local onde seria feito ali o altar de adoração e o sacrifício, ele percebeu que todos os itens necessários para adorar o Senhor estavam presentes. Porém, o principal não estava. E ali ele faz a pergunta ao pai: pai, olha, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos tudo. Mas onde está o cordeiro? E aí o pai fala que seria, vamos dizer assim, preparado pelo Senhor. Que o Senhor iria resolver aquela situação. E aí a gente sabe que naquele dia, Isaac, ele não foi sacrificado, porque o Senhor providenciou um cordeiro que seria o substituto de Isaac. Aquele cordeiro, ele era o símbolo máximo daquilo que um dia Jesus, no futuro, iria fazer por mim e por você. Naquele dia, Abraão não teve que sacrificar o seu filho, mas no futuro, o próprio Deus sacrificou o próprio filho para redimir a mim e a você. Partindo para o tema de quarta-feira, nós tivemos o tema lidando com a morte. A morte é algo terrível, é algo estranho, né? Inclusive, algumas pessoas, elas estão, de certo modo, tão acostumadas por conta da muita exposição a essa triste situação, né, nesse mundo ao qual vivemos, que acaba, de certo modo, normalizando. E até mesmo, posso dizer, com boas intenções, chegam tentando confortar a pessoa que está passando pela dor da separação por ocasião da morte e diz, olha, a morte faz parte da vida. Quando, na verdade, a morte não faz parte da vida. Essa é uma mentira. A morte não deveria nem existir. A morte é uma intrusa. A morte é uma consequência da desobediência. Quando o Senhor disse, olha, se vocês comerem do fruto, se vocês desobedecerem, vocês certamente morrerão. A morte não é um castigo de Deus. A morte é exatamente a ausência da vida, que somente o Deus da vida pode proporcionar. E aqui foi mencionado uma triste situação que também é apresentada no livro de Gênesis, que foi a primeira vez que a morte aconteceu. E foi quando o Caim, o primeiro filho do primeiro casal, tirou a vida do próprio irmão. Por inveja, por ganância, por sentimentos ruins, pela presença do pecado em si, né? E ali ele assassinou o irmão, vamos dizer assim, na covardia. Deus chamou e perguntou e questionou a ele, e ele respondeu o seguinte: olha, sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? De maneira bem debochada, né? E ali a gente vê a triste consequência do pecado, a morte. Essa é algo que o Senhor Jesus experienciou na sua vida aqui na terra. Porém, ele não permaneceu morto. Lá no contexto de Apocalipse, que inclusive nós lemos nesse dia, falou que o Senhor, na figura de cordeiro, que a gente já viu que representa o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o cordeiro morto, mas que não estava mais morto. Ele tinha ressuscitado e agora ele tem a chave da morte e do Hades. Ou seja, o Senhor, ele um dia, quando ele voltar, ele trará à vida todos aqueles que passaram pela experiência da morte. E esse evento será maravilhoso. Então fica tranquilo. Todas as pessoas amadas, todas as pessoas queridas, que infelizmente, por conta da triste situação desse mundo, estão descansando no pó da terra, eles voltarão a viver pela graça de Deus. Se tudo der certo, né, no aspecto deles alcançarem a graça e se salvarem, se eles tiverem escolhido Jesus enquanto em vida, com certeza eles serão ressuscitados. E se Jesus voltar em nossos dias, a gente nem vai precisar passar por esse processo de
ressurgir e ressuscitamento. Mas se a gente passar, pode ficar tranquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo é a solução certa para esse grande problema que nos rodeia e, de certo modo, nos persegue. Tá certo? Passando para o tema de quinta-feira, o tema foi a serpente. É interessante que o livro do Apocalipse faz menção a esse ser, a serpente. E quando a gente olha para a Bíblia, o único local que menciona essa serpente é lá no contexto de Gênesis. Quando ela leva a mulher e engana a mulher, fazendo com que ela sentisse a necessidade de coisas que ela não precisava, de coisas que não tinham sentido para ela. O fato de você será como Deus, você certamente não morrerá. Ou seja, se utilizando de sutilezas de palavra para enganar a mulher. E aí, por conta dessa, vamos dizer assim, artimanha infeliz do diabo, né? O primeiro casal foi levado a transgredir a lei de Deus, a desobediência e a pecar. Ali, o primeiro casal acabou se unindo a Satanás em rebelião contra o Senhor. E a gente percebe que, tanto nesse momento, como nos momentos proféticos apresentados no livro de Apocalipse, o enganador, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele, em ocasiões determinadas, ele vai conseguir fazer com que o mundo, né, ande no caminho errado, né, se utilizando exatamente disso, do engano, da mentira, da falsidade. E isso é um ponto interessante, porque as mentiras que foram apresentadas no Éden, elas não mudaram. Elas ainda são as mesmas mentiras que ele profere nos dias de hoje. Os meios e os métodos podem até ter mudado, mas o objetivo de Satanás ainda é o mesmo. É desmerecer a Deus, é atacar o caráter de Deus, é tentar ser como Deus. Tá bom? Chegando no tema de sexta-feira, estudo adicional. No estudo adicional, teve aqui uns textos que eu vou ler junto com vocês agora. E o primeiro texto diz o seguinte: muitas religiões lidam com ideias sem se preocupar com a história. Já a religião cristã está alicerçada em eventos históricos. A Bíblia é um registro das interações de Deus com a humanidade na história. E ao estudar milhares de anos dessas interações, aprendemos sobre o caráter imutável de Deus. Se existe um argumento que é favorável ao Senhor, é exatamente a história. As experiências vividas por todas as eras comprovam que o mesmo Deus que criou os céus e a terra, os seres humanos, tudo perfeito, ainda é o mesmo Deus que promete restaurar todas as coisas. O caráter de Deus imutável não mudou. O que eu e você corremos o risco é tentar conhecer a Deus sem vislumbrar os atos e os feitos de Deus durante toda a história desse mundo. O próximo texto diz o seguinte: alguns se queixam de que estão cansados de ouvir as mesmas coisas. Quando ouvem pregações sobre nossa mensagem, pensam que não tem nada para aprender. Contudo, o fato de nossa mensagem ser imutável e consistente não significa que ela seja simplista ou pouco desafiadora. Quando estudamos informações transmitidas pela mente de um Deus infinito, percebemos que nunca esgotaremos o assunto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a percepção de que toda vez que você volta para um texto já conhecido, você consegue extrair ali novos ensinamentos. Eu, particularmente, que tenho, vamos dizer assim, a experiência e a prática de pregar na igreja, sempre que eu vou abordar um contexto, sempre eu consigo notar ali e perceber coisas novas que podem ser exploradas, que podem ser transmitidas, conversadas, comentadas. Isso é maravilhoso. Isso mostra que, de fato, o nosso Deus é infinito, é inesgotável. E que essa ideia de, lá vem você com essa história de novo, é somente ideias de pessoas que, infelizmente, estão com a mente fechada, o coração fechado, inacessível a ser transformado e impactado pela palavra de Deus. E o último texto diz assim: o Apocalipse foi escrito para alicerçar a igreja em sua mensagem histórica para todos os tempos. Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas, buscando algo novo e estimulante.
procuraram introduzir novas propostas de doutrina. O Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o passado, projetado para nos fortalecer na fé, para que não sejamos levados pelo desejo de buscar originalidade. Interessante, né? Enquanto o Apocalipse fala sobre os eventos que vão acontecer no futuro, os eventos que antecedem a volta do Senhor, o mesmo livro se utiliza daquilo que foi escrito no passado, lá no Gênesis, para poder ensinar e mostrar aquilo que vai acontecer no futuro. Isso é maravilhoso. Agora, essa questão de se cansar do estudo da palavra, né, de achar que não tem o estímulo necessário, isso é algo bastante perigoso. E que, inclusive, eu particularmente vejo como uma obra satânica apelar os sentidos, à emoção, para levar as pessoas a fugir da razão. Quando você é guiado pela emoção, você está sendo guiado por algo muito volátil, por algo passageiro que pode sofrer mudança com o passar do tempo, com o passar de um vento, né? E isso é perigoso. A nossa fé deve ser sólida, deve ser firme, deve ser como a rocha que é Jesus Cristo, para que mesmo em momentos de adversidade, a gente possa se manter firme. E o Apocalipse nos mostra isso, de que o Deus que atuou lá no passado no Gênesis é o mesmo Deus que irá atuar no presente e que continuará atuando no futuro por vir. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, conseguimos, pela graça de Deus, encerrar mais uma semana. Isso é vitória e a vitória, é claro, é de Deus. Tá certo? Eu fico muito contente de estar junto com você nessa ocasião, encerrando mais uma semana. Eu quero te convidar a voltar na próxima semana no estudo de amanhã, porque com certeza essa nova semana será também uma semana abençoada e repleta da presença de Deus. Fica com o Pai, esse é meu desejo, fica com as bênçãos do Pai e eu quero te ver no próximo encontro, tá? É isso? Até a próxima e tchau, tchau.